Nós estamos nessa campanha, e eu sempre gosto de falar que nós estamos vivendo algumas estações. A primeira estação foi a estação da fé. E nós, quando olhamos para a última estação, será a estação da celebração, onde nós vamos olhar para trás e dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas sabe uma coisa? Não existe celebração sem que nós passemos pela estação da luta. E já disse aqui algumas terças-feiras atrás que todos nós, aceitemos ou não, gostemos ou não, queiramos ou não, todos nós vivemos infindáveis e constantes lutas. E o nosso desejo não é que simplesmente você aprenda a batalhar da maneira correta para que possamos vencer institucionalmente como igreja. Mas o nosso desejo é que você possa aprender a batalhar para que no seu dia a dia, para que quando você sair dessas portas, para quando você desconectar da transmissão e os desafios reais do cotidiano se apresentarem a você, você possa passar pela estação da luta sem desfalecer para poder chegar na estação da celebração. Por isso eu quero ler com você um texto que diz assim, 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 15, até o verso de número 17. 2 Samuel, capítulo 21, dos versos de 15 a 17. A palavra de Deus diz assim: houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou exausto. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. O peso da ponta de bronze de sua lança era de 300 siclos. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Contudo, Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás à guerra conosco, para que a lâmpada de Israel não se apague. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra e pedimos-te que por tua bondade e graça entendamos aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Interessante que este texto, ele começa com a seguinte afirmação. Preste atenção como começa o verso de número 15, o primeiro versículo que nós lemos. Houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Interessante que se você parar para prestar atenção, você vai encontrar desde o livro de 1 Samuel, batalhas que foram travadas entre os filisteus e o povo de Israel. Se você voltar da saída do povo do Egito e da ocupação da terra prometida, Deus ordena ao seu povo que extermine do seu meio algumas nações. Dentre as nações que estavam ordenadas a serem exterminadas, a serem extirpadas, estava a nação dos filisteus. Por alguma razão, eles permitiram que no sul da região, no sul da Palestina, os filisteus ali se instalassem. E tudo aquilo, já disse outra vez, que Deus ordena que eu tire da minha vida, mas que por alguma razão eu mantenho, lá na frente, vai se tornar dor de cabeça para mim. Sempre que Deus der uma orientação para você tirar algo da sua vida, sempre que Deus orientar você para cortar um vínculo, para sair de um lugar, entenda, para encerrar um relacionamento ou para não entrar num relacionamento,
Sempre que Deus for claro com você, dizendo assim, olha, não mantenha essa pessoa, ou esse funcionário, ou esse colaborador no seu ciclo, não traz isso para você. E você, por algum motivo, por pena, por dó, por achar que tem o poder de transformar situações, quando Deus mandar você tirar, e você decidir manter, prepare-se, porque a dor de cabeça será grande. Grande parte das nossas lutas é fruto daquilo que Deus já nos mandou tirar e que nós decidimos manter. Eu não sei você, mas alguns dos problemas que eu enfrento são crônicos. E às vezes, irmãos, eu li uma frase essa semana que me chamou muita atenção, que dizia assim que alguns de nós preferimos um inferno conhecido do que um céu desconhecido. Você já percebeu que a gente tem uma tendência a repetir padrões? A repetir os ciclos? Que aquilo que nos é familiar, ainda que seja algo adoecedor, por vezes nos atrai. Você já percebeu quantas vezes você já esteve enrolado em situações semelhantes a essa que você talvez hoje esteja enrolado? Bem, isso acontece, sobretudo, pela nossa incapacidade de romper vínculos, de romper alianças, de romper contratos, de romper parcerias com quem Deus já ordenou de maneira clara que retirássemos da nossa vida. Os filisteus não eram para estar lá. Mas por alguma razão eles permitiram que o povo ficasse. E agora, mais uma vez, os filisteus vêm lutar. Bem, se as lutas são recorrentes, quais atitudes a gente precisa tomar? Talvez você diga assim, não, pastor, mas eu estou enfrentando uma luta recorrente que não tem nada a ver com isso. Eu estou fazendo a minha parte, mas são coisas que são para além das minhas capacidades, para além das minhas possibilidades. Sinceramente, pastor, nessa questão eu não tenho culpa no cartório. Tranquilo, beleza, melhor assim. Mas ainda assim, quando olho para esse texto, eu percebo que existem algumas coisas que precisamos estar atentos quando enfrentamos batalhas recorrentes. A primeira coisa que me chama a atenção, o verso de número 15 vai dizer que Davi ficou exausto. E no verso de número 16 vai dizer que um gigante chamado Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. O estado físico emocional de Davi o levou a uma exaustão tão grande que ele tornou-se vulnerável a ser morto pelo gigante Isbi-Benob. A Bíblia vai dizer que Isbi-Benob tinha uma ponta de lança que pesava 3,6 kg. Se você for lá em 1 Samuel capítulo 17, você vai perceber que a ponta da lança de Golias era o dobro do peso da ponta da lança de Isbi-Benob. Em outras palavras, sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo nesse texto? Que necessariamente não são os maiores desafios que vão nos matar. Mas às vezes o nosso estado emocional, diante de pequenas coisas, pode nos levar ao colapso. O Davi, que estava revigorado para enfrentar um gigante enorme, agora exausto e cansado, quase foi destruído por um gigante menor. Não são os maiores desafios que nos matam. Não são os maiores desafios que nos aniquilam. É bem possível que você já tenha enfrentado lutas maiores do que essa que você está enfrentando hoje. E conseguiu sair-se muito bem. Mas é possível que hoje algo de menor porte, de menor monta,
esteja acabando com você, e talvez esteja acabando com você simplesmente porque você, à semelhança de Davi, você está exausto. Irmãos, existe algo em espiritualidade que a gente não leva muito a sério, que é a espiritualidade do descanso. Nós temos uma dificuldade enorme para parar. Há dias atrás eu vi um post na internet que eu fotografei e espero não ter apagado, mas acho que apaguei. Que ele diz algo mais ou menos assim: não, eu vou achar, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu vou achar, peraí, irmãos vão orando, porque está bem aqui no meu celular, que é tão organizadinho, irmãos. O celular é uma organização que se os irmãos vissem, os irmãos ficariam boquiabertos. Mas diz assim: até quando você vai aproveitar os momentos de descanso para adiantar tarefas de uma lista que nunca terá fim? Até quando você vai aproveitar os momentos de descanso para adiantar tarefas de uma lista que nunca terá fim? Você sabe qual foi o mandamento que Deus mais teve que explicar, desenhar, explicar o desenho e depois desenhar a explicação? Coloca aí para mim, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Êxodo capítulo 20 vai falar sobre os 10 mandamentos. E deixe-me chamar a sua atenção. Vai descendo, pode ir descendo. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Vai descendo, pode ir descendo. Vai, desce mais. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembre-se do dia do sábado para santificá-lo. Aí no verso 9, ele começa a falar sobre descanso. Olha o quanto de tinta Deus gastou para falar sobre descanso. Trabalhe 6 dias, nele faça todos os seus trabalhos. Verso 10. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes na sua cidade. 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, o mandamento que Deus gastou mais tempo explicando foi o mandamento ligado ao descanso. Você sabe por que às vezes você está caindo diante de provas pequenas? Que você está exausto. Você não desliga. Você não para. Alguém já falou com muita propriedade que essa aqui é a nossa nova coleira. E alguém já disse, não sei se é verdade ou não, mas que dormir com o celular perto da cama dá uma ideia ao nosso cérebro. Eu durmo com ele debaixo do travesseiro, então não estou criticando você. Dá uma ideia que a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Não era o maior gigante, mas por conta do seu cansaço, Davi quase morreu. Não são as maiores lutas que vão exterminar você. Não são os maiores gigantes que vão derrubar você. Mas por vezes o meu e o seu ritmo frenéticos, a nossa incapacidade de dizer não. Quem aqui além de mim tem dificuldade para dizer não? Diga amém. Amém. Pois é, irmãos. O dia que eu aprender a dizer não, irmãos, vocês vão até me estranhar. Vão falar assim: pastor, pode dizer. Eu vou dizer não. Por quê? Porque eu não quero. Nossa, pastor, está tão estranho. Quem for de papel que se rasgue, quem for de isopor que se esfarele. Não é não.
Irmão, sabe aquela figura do circo? Aquela figura circense da pessoa que fica equilibrando pratos? Equilibra um aqui, equilibra outro aqui, equilibra outro aqui, equilibra outro aqui, equilibra outro aqui. E o cara fica igual um doido. Tem gente aqui, ou melhor, alguns de nós, porque quero me incluir, somos verdadeiros equilibristas de prato. A gente bota o prato para girar aqui, bota o prato para girar aqui, bota o prato para girar aqui, bota para girar aqui. E quando está aqui, a gente vê que aquele está parando, a gente sai correndo e a gente faz tudo, mas não realiza nada. A gente fica igual aquele hamster dentro da gaiola, um monte de movimento, mas sem deslocamento. Essa vida agitada vai matar a gente. Ou melhor, como eu não tenho pressa para morrer, vai matar você. Não foi o maior gigante, mas foi o estado mental, físico, emocional de Davi que o vulnerabilizou de tal forma que ele quase foi morto. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Isso não é evangelho coach. Que Deus nos livre dessa desgraça. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Jesus, sendo filho de Deus, mesmo na tempestade, ele arrumou tempo para descansar e dormir. Ele subia a montanha, tomava sol, andava na beira do mar, até porque lá ele encontrou seus discípulos. Que loucura é essa de vida que você tem, que você não encontra tempo nem para você? Daqui a pouco, uma formiga vai acabar com você. Porque não são os maiores gigantes que nos matam, mas a nossa exaustão que nos vulnerabiliza de tal forma que meio gigante pode nos levar à lona. Cuide de você. Deixa eu falar uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto. A bondade de Deus, irmãos, é algo inegável nas nossas vidas. A Bíblia diz que bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E quando Isbi-Benob se prepara para matar Davi, olha o que acontece, verso de número 17. Entretanto, contudo, Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Irmãos, eu creio que Deus ainda hoje coloca uns abisais no caminho da gente para que a nossa vida seja poupada. Deus ainda hoje coloca a gente... Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem forças para resolver todos os seus problemas, para lutar todas as suas lutas. Você não tem condições de resolver todos os seus problemas. Sabe, você não é tão poderoso como você gostaria de ser. Eu lembro quando criança eu assisti o desenho do Batman. Aquele Batman raiz. Quando o Batman e Robin não tinha nem boato a respeito deles. Não entendi porque que os irmãos estão rindo. E o Batman, ele tinha um cinto. E no cinto do Batman, gente, tinha tudo. Não sei se você lembra disso. O problema que aparecesse, ele acessava o cinto e resolvia. Estava tudo ali. Um outro personagem das tardes de domingo que tinha essa mesma habilidade era o MacGyver. Quem se lembra do MacGyver aí? Olha aí.
Você que lembra do MacGyver, não levanta a mão muito alto, não, porque o anjo pode passar e levar. Vai falar, já está há tanto tempo na terra, o anjo dá um rasante e leva. Então, quem lembra do MacGyver faz assim, ó. Ou então diz assim, eu assisti no YouTube, pastor. Foi um remake. Remake. Mas o MacGyver, ele tinha solução para tudo. Se o MacGyver ficasse preso aqui dentro dessa igreja e esse prédio estivesse caindo, com essas flores aqui, com essas plantas artificiais, ele conseguiria fazer uma bomba ou um paraquedas ou um helicóptero e ele sairia daqui voando. Meu irmão, a vida de verdade não é assim. Jesus sendo Deus, aquele que disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e a palavra autoridade ali é a palavra exousia, que é a mesma palavra que se dá a um juiz, a um magistrado, poder para bater o martelo, para decidir, para dar um veredito. O Cristo que disse, foi-me dado todo o poder dos céus e na terra, ele nunca fez sozinho o que ele podia fazer em parceria. Ele chega lá no sepulcro de Lázaro. E o que era mais fácil, gente? Ressuscitar Lázaro ou tirar a pedra? Tirar a pedra. Ele poderia, o mesmo Cristo que disse Lázaro vem para fora, poderia falar, pedra, vai para o lado. E tudo aconteceria. Mas ele vira para a turma que está em volta e diz assim, tirem a pedra. Ele diante da multidão faminta, ele chama os discípulos e dizem assim, olha, ao invés de mandarem a multidão embora, vocês vão alimentar a multidão. E lá no meio da multidão eles encontram um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O mesmo Cristo que disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, antes de subir aos céus, ele não precisava da sua igreja para espalhar a mensagem do evangelho, mas ele comissiona a sua igreja para realizar a missão. Ele poderia, e ele pode, se quiser, fazer o que bem entender, mas ele resolveu contar com a gente. Eu acho que está na hora, irmãos, da gente pedir a Deus para colocar na vida da gente alguns abisais. Irmãos, eu louvo a Deus por amigos que foram usados por Deus para me livrar da boca do leão. Gente que chegou perto de mim quando eu estava embarcando numa canoa furada, prestes a fazer uma grande besteira. E alguns deles não falaram comigo. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele é meio muito bruto. Um dia a gente estava tendo uma discussão e eu disse assim, você não tem nada a ver com a minha vida. Ele falou, tenho sim. Eu amo você, eu sou seu irmão em Cristo, você pode nunca mais falar comigo, mas besteira eu não vou deixar você fazer. Ele falou, cuide da sua vida. Eu falei, cuide da sua vida. Ele falou, é o que eu estou fazendo. Ao cuidar da sua, eu estou cuidando da minha. Irmãos, nós precisamos de uns abisais. Porque tem hora que a gente nem está enxergando que o gigante está chegando. Tem hora que a gente nem tem noção do perigo que a gente está enfrentando. Tem hora que a gente está igual um gatinho. Imagina um gatinho brincando na Fernandes Lima. Que negócio, passa carro para lá e para cá, para lá e para cá, carro, ônibus, caminhão, moto, aquela confusão, e um gatinho ali no meio da Fernandes Lima brincando. Irmãos, às vezes nós estamos assim, como um gatinho brincando no meio da Fernandes Lima. Nós precisamos, irmãos, de um Zeruia, de um Abisai, filho de Zeruia, que entre na frente
e livre a gente daquilo que a gente nem está enxergando. Davi nunca andou sozinho. Até quando ele quis se isolar, indo para a caverna de Adulão, a palavra de Deus vai nos dizer que 600 homens foram atrás dele. Sabe para mim qual foi uma das maiores tragédias da vida de Sansão? Sansão foi um vencedor. Sansão venceu inúmeras batalhas, mas há um detalhe na vida de Sansão: você nunca vai encontrar Sansão lutando com um exército, lutando com outras pessoas. Ele era quase que um soldado solitário. Faltou na vida de Sansão um Abisai, filho de Zeruia, para livrá-lo do perigo que nem ele mesmo enxergava. A minha oração é que Deus coloque no seu caminho amigos e irmãos de verdade, que livrem você dos perigos que nem você está enxergando. Mas deixa eu falar uma última coisa nesse texto aqui. O mesmo verso 17 diz assim: então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Irmãos, a ideia da lâmpada de Israel, e aí tem muitas interpretações. Fala-se muito sobre isso. Mas quando você olha, por exemplo, para a Bíblia, você olha no livro de Salmos, a ideia de lâmpada, obviamente alguns vão dizer que está ligada às lâmpadas que ficavam no templo, iluminavam o templo. No Salmo 119 diz que a lâmpada, que a palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminhar. Em linhas gerais, lâmpada é aquilo que ilumina a minha trajetória de tal forma que eu não consigo tropeçar. Davi tinha uma missão que era maior que ele. Perder Davi era perder muita coisa. A sua vida não diz respeito só a você. Talvez você seja a lâmpada da sua casa, a lâmpada da sua família, a lâmpada aqui nessa igreja, a lâmpada para um grupo de amigos. A nossa vida nunca diz respeito somente a nós mesmos. A Bíblia diz que ninguém vive para si e ninguém morre para si. De sorte que se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A sua vida diz respeito a muitas outras vidas que estão à sua volta. Houve uma época, e aqui eu quero concluir, época da Guerra Fria, onde tinham muitos aqueles filmes com soldados americanos em campos de combate. Foi aquela época do Rambo e tantos outros filmes que vieram nessa mesma esteira, anos 90, início dos anos 2000. E um dia estavam falando com um cineasta e eles disseram algo muito... E esse cineasta disse algo muito interessante. Se você assistir um filme destes, você vai perceber uma coisa. Quando um soldado entra no campo de batalha e vai resgatar um companheiro ferido, ele deixa para lá o fuzil, ele deixa o cantil, ele deixa a mochila, mas tem algo que ele não deixa. O soldado. Ele pode deixar tudo lá, mas aquele soldado ele não deixa para trás. E aquele cineasta dizia que a mensagem que está por trás desse comportamento é a seguinte: é que fuzil
Você faz uma licitação, com um mês, você compra mais 100. Cantil, a mesma coisa, a mochila tem de reserva. Falou, mas um soldado do exército americano, ele é formado ao longo de pelo menos 2 décadas. Desde a infância, quando a criança pequena nos Estados Unidos aprende a dizer que é uma cidadã norte-americana e vai crescendo com os valores da nação. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento se é certo ou se é errado, eu estou reproduzindo a fala desse cineasta. Ele falou, ele vai crescendo durante 20 anos aprendendo a amar a sua nação, a amar a sua pátria. Perder um soldado, ainda que jovem, é jogar 20 anos na lata do lixo. Deixa eu dizer uma coisa para você. E aqui eu quero completar. Você é um acervo de coisa boa. Eu sei que tem coisa ruim em você também. Em mim também tem. Pouca, quase nada, imperceptível, mas tem. Mas você é um acervo. Você sabe uma das coisas que eu acho mais injustas da morte? É o tanto de conhecimento que se perde. Eu achava que todo mundo antes de morrer devia ter um negócio que a gente fizesse um download com memórias, com história, com conhecimento, fazer um backup, guardar na nuvem que a gente pudesse de vez em quando acessar. Mas Deus sabiamente não nos permitiu fazer isso. Mas Ele nos deu o dia de hoje. O dia de hoje. Você é um acervo. E como diz um livro que li alguns anos atrás, você é precioso demais para se perder. Você não vai mais para a batalha, Davi. Porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. E eu não sei se você já perdeu um objeto que você tinha um carinho muito grande por ele. Às vezes a gente se afeiçoa, não estou falando de idolatria, não. Eu tenho uma xícara que ninguém pode tocar, não estou falando disso não. Mas às vezes um objeto que você fala assim, rapaz, uma comida que você uma vez provou, incomparável. Você é essa pérola de grande valor, você é incomparável. E não é só sobre você. Às vezes você fala assim, mas se eu morresse hoje, se eu sumisse hoje, que diferença faria no mundo? Bem, para mais de 8 bilhões de pessoas, nenhuma. Mas para o mundo onde você está, inserido onde Deus te plantou, você ia deixar um vazio enorme. Porque não é só sobre você, mas é sobre aquilo que você produz na vida das pessoas. Davi, você é a lâmpada de Israel. Você ilumina o caminhar da gente. Você não deixa a gente tropeçar. E eles não estavam aqui colocando Davi no lugar de Deus, não. Mas eles estavam reconhecendo o valor de Davi. A minha oração é que nos momentos de luta da sua vida, ou na correria da vida, você tenha tempo para você. Irmãos, nós moramos numa das cidades que o Brasil inteiro vem para cá. Um tempo atrás dizia, né, que Maceió era o 5º destino turístico mais procurado do Brasil. Hoje eu não sei que lugar está. Segundo. Já estão dizendo que é a primeira ali. Ó. Falou que perde para São Paulo. Como eu sou carioca e bairrista, não perde não. Acaba de ganhar. É que eu não votei nessa pesquisa, então o Maceió agora voltou para o primeiro lugar. Irmão, a gente mora num lugar maravilhoso, irmãos. A gente não desfruta.
Eu moro aqui há praticamente 20 anos. Você sabe quantas vezes eu fui nas piscinas naturais de Maragogi? Chuta aí. 3. Quem dá mais? Quantas, Oswaldo? Quem me conhece sabe. Nenhuma. Irmão, não vou para Maragogi não. A piscina aqui da Pajuçara. Quantas vezes eu fui? Aí vocês se quebraram. Foram votar com o Oswaldo, se quebraram. Uma. Não é? Irmãos, e aí deixa eu falar um negócio. A gente tem gente aqui, ó, participando com a gente do culto. Gente do Rio, gente do Paraná, gente da Bahia. Irmãos, a gente precisa não se vulnerabilizar tanto a ponto de que pequenos gigantes nos destruam. Nós precisamos agradecer a Deus por zeruias que Deus coloca no nosso caminho para nos livrarem do perigo da morte. Nós precisamos, irmãos, entender que o cuidado com a vida não é só sobre nós, mas tem a ver também com aqueles que estão à nossa volta.